Mais uma questãozinha extra aqui, então, de ondas estacionárias. Uma questão clássica também, então, diria que de repente mais para o UDESC ainda, mas a UFSC pode trazer algumas noções, ou até porque não um problema sobre isso. O cara pode dar um desenho, por exemplo, de uma onda estacionária, te falar então que o tamanho do tubo é tal, 80 centímetros, e pode te fazer várias perguntas aí. Qual é a frequência da onda emitida? Qual é a frequência do harmônico fundamental? Qual é a frequência do oitavo harmônico? Bom, o que o cara tem que saber para matar esse tipo de questãozinha de onda estacionária? Primeira coisa é lembrar que cada ventre é meio lambda e já que é um tubo fechado faz a cesárea e faz 1, 2, 3, 4, 5. 5 metade de ventre e cada ventre é lambda sobre 2. Então cada meio ventre é lambda sobre 4. E isso é igual ao tamanho do tubo que ele te forneceu, que nesse caso é 80 centímetros ou 0,8 metros. Cuidado com as unidades. Lambda, então, descobri já o lambda da onda que se formou no tubo, tu vê, ó. 0,8 vezes 0,8, 0,64 metros. Só que ele não pediu lambda, ele pediu a frequência porém o ar é que está aqui em volta. E nós sabemos que a velocidade do som no ar é 340. Então eu sei a velocidade, acabei de descobrir o lambda, 0,64. Pronto, vou descobrir a frequência. Está multiplicando, passa 340 dividido por 0,64. A frequência é igual. Será que ele já voltou aqui? Será? 340 dividido por 0,64. 531,25 Hz. Mas ele não perguntou só a frequência que estava sendo emitida naquele momento, ele também perguntou a frequência do harmônico fundamental. O que é o harmônico fundamental? Vocês lembram? Isso é o primeiro, que seria isso aqui. Eu vi a galera fazendo com a mãozinha, o formatinho mais ou menos que esse formato. Mas qual é a diferença entre o primeiro e o quinto harmônico? 5 vezes menor a frequência, então eu só vou dividir por 5, pô. Vou pegar o 531,25, 531,25 e vou dividir por 5. Putz, olha só que inacreditável, 106,25 Hz. E se eu perguntei a frequência do oitavo harmônico? Pegadinha. Tubos fechados só tem harmônico ímpar. Não existe oitavo harmônico. Aí tu calcula de raiva, calcula o sétimo e calcula o nono. Certo? Aí tu ainda fala, se o senhor é que nem os caras da UDESC que conta harmônico par para tubo fechado, o seu oitavo harmônico será, aí a gente veria qual que é, né? Que tem o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo, o nono, o 11º. Se o cara tem algum problema físico, né, na mente dele, ele vai chamar de primeiro, de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Concorda comigo? Se o cara for doente, ele não, tem oitavo harmônico, é o oitavo tipo de harmônico. A merda, né? Aconteceu, tá na UDESC, aconteceu isso, certo? Então eu acho que o cara não se dá o braço a torcer e falar, eu não entendo merda nenhuma de, né, ondas sonoras em tubo fechado. Ele, não, eu estava dizendo oitavo, era oitavo na sequência. Ou seja, né, a resposta correta não existe. Para um cara da UDESC, que eu não sei quem é exatamente, terias que contar que é o 15º harmônico. E aí tu faria vezes 15. 106,25, 15 vezes. Daria 1.593,75 Hz. Certo? Foi no ano retrasado, cara. No ano retrasado o cara me aprontou essa. O cara foi lá e pediu
Pior, não foi só isso, ele pediu o terceiro harmônico do tubo fechado e a resposta era o quinto. Calcule a frequência do terceiro harmônico. Primeiro, segundo, terceiro. Era o quinto a resposta. Mas ele não teria que especificar. Não, mas aí que tá, entendeu? O ser humano é um bicho que não dá pra confiar. Eu sou falível, nós todos somos falíveis. Imagina todas aquelas cagadas que nós fizemos. Os outros fazem igual. Então tu imagina, tu tem duas opções nessa hora. Ser um ser humano e falar, puta merda, fiz cagada. Ou simplesmente falar, não. Quando eu falei terceiro harmônico, eu estava me referindo ao terceiro tipo de harmônico. E o que tu vai fazer? Um cara que é concursado, não vai fazer nada. Tu senta e chora. Mas tu vê, isso é triste, galera. Isso acontece nos vestibulares, às vezes, do cara fazer uma questão que o cara que sabe menos acerta, às vezes. Então tem que estar preparado. Vocês vão ver no nosso aula. No nosso aula nós vamos nos divertir. Eu trago algumas coisas meio bizarras pra gente discutir, pra que tu se prepare, entendeu? Tu tem que ir preparado pra UFSC de uma questão da merda. De uma questão que tá fora da casinha, de tu tem que ter um pouco de malandragem pra resolver ela. Não adianta, né? Eu perdi questão no vestibular. Aliás, ao analisar onde vocês escolheram a questão, eu passei por uma questão, cara, que eu lembro. Lembra do Zeppelin que eu contei pra vocês? Questão do Zeppelin, achei que ia ser o único do estado que ia acertar e me arrombei. A questão tinha um erro de física e eu não percebi que, porra, né? A questão tem um errinho, eu não vou ir tão a fundo, vou fazer um corpo mole aqui. Eu não, o único do estado, já estava me vendo no jornal, o único guri do estado que é assim, sabe? E me fudi, a questão tinha um erro, era só para ser um pouco mais light, certo? Por que só tem os inputs? Pelo seguinte, cara, ó. Quando os caras foram pro laboratório estudar isso aí, no tubo de Kundit, pegava serragem, botava ali, botava uma caixa de som do lado e começava a mudar a frequência da caixa de som. E ficava olhando como é que a serragem ficava aqui dentro. A forma como a serragem ficava na primeira vez que ela começava a vibrar que nem uma louca era assim, ó, acumulava a serragem só ali. Aí eles iam aumentando a frequência. E de repente a serragem se espalhava e voltava a vibrar numa sidulação que acumulava serragem ali e ali apenas, mostrando que o formato da onda era mais ou menos esse aqui. Outra coisa que eles percebiam é que se a frequência dessa primeira situação era 100 Hz, a frequência dessa era 300. Não tem nada de errado tu chamar essa de primeiro harmônico e essa de segundo. É tu que vai fazer o livro, é tu que vai escrever. Quando o cara continuava a fazer experiência com o tubo de Kundit, quando chegava nessa terceira situação, a onda que se formava estava assim, ó. Acumulava serragem aqui, aqui, aqui. O ar não está vibrando, o ar não está vibrando, o ar não está vibrando. E a frequência que isso acontecia era 500 Hz. Os físicos chamaram, peraí, se nós estamos chamando isso aqui de primeiro harmônico, não é justo chamar isso aqui de segundo harmônico. Não é justo. Por que não é justo? Primeiro que a frequência triplicou. Segundo que antes tinha só meio lambda se formando no tubo, agora tem tinha meio ventre se formando no tubo, agora tem 3 meios ventres. Então, nós que somos físicos e não somos normais, somos pessoas que queremos organizar o conhecimento, vai ficar muito mais didático e prático chamar de primeiro harmônico, chamar de terceiro harmônico, porque triplica, aliás, cai 3 vezes o comprimento da onda e aumenta 3 vezes a frequência. Vou chamar esse de quinto harmônico, porque o lambda foi reduzido 5 vezes e a frequência aumentou. Então, quando tu mostra para o aluno que tubo fechado tem harmônico ímpar, na verdade é que tu já está ensinando para ele que o tubo fechado ele salta as frequências, né? Ele triplica a frequência do primeiro para o terceiro, do primeiro para o segundo tipo. Por isso que a gente chama de terceiro tipo, não de segundo. Certo? Só por isso. Ainda não aumentou, no caso, porque multiplicou por 3 por segundo. Vamos ver. Aqui era 300 centímetros o tubo, vamos supor. Beleza? Lambda sobre 4 é igual a 300. Lambda é igual a 1200. Beleza? Nessa situação, 1, 2, 3 lambda sobre 4 é igual a 300. Lambda sobre
1.200 sobre 3. O lambda ficou 400. Como o tubo é do mesmo tamanho e o desenho teve que ser achatado para poder desenhar os lambda, quer dizer que o lambda diminuiu, né? Beleza? Mas parabéns pela tua colocação. Tu vê, a maioria nem pensou no que eu estava falando. Tu escutou, processou e ainda deu uma cutucada. Isso é isso mesmo? Parabéns, garoto. É assim que se age na aula. Muito bom. Show de bola. Gostei, galerinha. E eu, cara, vou te confessar que até pouco tempo atrás, quando eu fazia esses cálculos de harmônico, quando o cara me pedia calcule a frequência do primeiro harmônico, eu fazia todo o cálculo de novo, cara. Eu ia lá, pegava a frequência do harmônico que ele me deu, fazia todo o cálculo. Eu não tinha me tocado ainda, meu Deus, que se é o primeiro harmônico que eu estou no milésimo, é só dividir por 1000. Não precisa fazer conta nenhuma. Né? Então tu imagina quanto tempo eu perdi nas provas que eu fiz na minha vida porque eu não tinha dominado completamente a matéria. Eu sabia fazer, mas não tinha o caminho das pedras. E às vezes é isso que é a diferença do vestibular, que conseguir fazer, de certa forma, agilmente a questão. Então tu vê, aquela questão da prova que eu pedia, cara, era só ter multiplicado ou dividido a frequência. Não tinha que fazer conta nenhuma, certo? Vamos que vamos para a próxima.